dera ter tido conhecido uma autora nacional, assim, logo de cara. Eu fui descobrir, acho, a literatura nacional 3 anos, sabe? E literatura nacional contemporânea é fantástica há muito menos tempo, né? Porque eu escrevia, mas eu achava assim, quem deve ter publicado isso aqui no Brasil? Eu peguei livro nacional pra ler, eu acho que quando eu tava muito próximo de publicar o meu primeiro livro. E antes disso, eu lia praticamente só gringo. E não era uma questão de eu não gosto de nacional, é uma questão de as pessoas me indicavam livros de gringos. Eu ia na livraria e nos estandes estavam livros de gringos. É uma questão de você tem pra comprar livro de estrangeiro. E o livro de brasileiro você tem que caçar pra poder comprar. A história do mercado editorial no Brasil é marcada por diversos altos e baixos. E quando a gente fala de um mercado editorial que publica livros nacionais, a coisa fica ainda mais difícil. Imagine então colocar nessa conta um gênero super jovem e que nem sempre foi muito bem aceito? A pergunta que fica então é: dá pra escrever fantasia no Brasil? Comecei a ver que o mercado editorial flutua demais. Ele tem um humor muito, né, complicado. Porque tem época que tá tudo ok, otimista, e outras não. Um livro, se não estourar no nível best seller, você não consegue se manter com os DAs de um livro a cada 6 meses recebendo. Porque você ganha e tem que pensar, né, assim, eu ganhei esse DA, divido ele por 6 meses, quanto tá sendo minha renda? E vamos ser sinceros, é muito mais fácil você apostar num livro num momento de crise, que já tem vendas comprovadas em outros países, do que num autor iniciante. Então é muito mais fácil você pegar uma Cassandra Clare, por exemplo, que vende que nem água, traduzir o livro dela e publicar, porque vai vender muito bem. Nós temos um mercado em que editoras pequenas e médias fecham toda hora, editoras grandes fecham, e em que os editores estão sempre pensando, né, em formas diferentes de vender livro, e portanto pagar as contas, né? Então é mais do que natural que editores queiram, né, publicar livros que vendam e vendam bem, né? Nós torcemos pelo próximo fenômeno literário porque é ele que segura o mercado. Eu já vi gente me perguntando, será que eu deveria escrever fantasia? Porque as pessoas não levam a sério. Será que eu não devia escrever contemporâneo? A indústria cultural no Brasil só veio a se desenvolver a partir da década de 60. E dentre eles, a literatura era ainda muito pequena, considerada ao cinema e à música. Essa história continuou seguindo até os dias de hoje, transformando o nosso mercado editorial em algo extremamente frágil. Além disso, sabendo que a fantasia só foi nascer de fato dos anos 2000, fica ainda mais fácil entender os motivos para que esse gênero seja tão difícil de se trabalhar por aqui. O nosso país é muito grande, mas perto de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e mesmo a Argentina, para falar num país da América Latina que está aqui pertinho, o nosso mercado é muito pequeno. Por isso que a gente parece que não lança tanta coisa, a gente realmente não lança tanta coisa. Lá fora, a gente tem muitas editoras, a gente tem muitos autores, muitos agentes literários, muitos lançamentos e tem espaço para todo mundo no mercado. O lance foi assim, eu comecei, eu acho que quando eu tiver 7 livros vendendo bem e a maioria sendo adotado, eu vou ter um giro de direitos autorais que eu vou conseguir me manter. Eu tinha outras profissões, né, também. Eu acredito que os autores enfrentem muito a resistência das pessoas que ainda têm preconceito com o gênero de fantasia. E como a gente já tem poucos leitores, é muito difícil a gente, dentro do mercado de fantasia, conseguir um espaço dentro dos mais vendidos. Você tem poucos livros de fantasia que furaram a bolha dos leitores de fantasia. A gente teve aí Ordem Vermelha, que furou sim a bolha, foi parar na lista dos mais vendidos por várias semanas, mas assim, a gente tem que saber o que é muito. Muito para algumas editoras vai ser vender como um livro de autoajuda, que vende 2.000 exemplares por semana. Não é factível no nosso mercado e pensando no nicho de fantasia. No Brasil, uma grande tiragem de livros começa em mais ou menos 5.000 exemplares. Em outros países, como os Estados Unidos, uma tiragem pequena começa a partir de 10.000. Mas o grande boom mesmo, acho que foi quando eu lancei pela Intrínseca o Ordem Vermelha. Ajudou demais, assim, porque eu acho que o pessoal acaba vendo como uma chancela, né? Quando tem o selo ali de uma editora conhecida. Porém, nem todos os autores conseguem publicar com grandes editoras por aqui. O processo de publicação tradicional, que é quando uma editora investe dinheiro no projeto para publicá-lo, é extremamente competitivo, principalmente quando você é um autor jovem. Em meio a essas dificuldades, os autores de fantasia começaram a se voltar para um mercado que nem sempre foi conhecido pelo público:
o mercado independente. A minha publicação foi uma experiência de publicação em editora tradicional. Mesmo sendo uma editora pequena, independente, é um modelo no qual eu mando meu livro pro editor avalia, vê se ele quer, pede algumas mudanças, enfim, e daí ele vai lá e publica. E daí eu não sou obrigada a pagar nada, como acontece com algumas editoras em que o autor faz a publicação independente e usa a editora como um suporte, em alguns casos como gráfica e tal. Estão surgindo também muitas editoras menores, né? Editoras que prestam serviço, que são diferentes das tradicionais, que as tradicionais publicam de graça e as prestadoras de serviços cobram para publicar. Estão surgindo muitas e muitas editoras dessas, algumas que até estão fazendo bastante sucesso, então acho que elas estão dando bastante oportunidade para os autores, principalmente de fantasia. O mercado independente, ele funciona, como eu disse, como mercado à parte, então tem um público muito próprio. Tem pessoas que só leem livros do Wattpad, tem pessoas que só leem livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited, e grande parte são autores independentes. Então é um mercado próprio, mas ao mesmo tempo é um mercado que se retroalimenta. Você tem grandes autores que começam no independente e chamam a atenção e acabam vindo pro mercado tradicional. Hoje ele pode ganhar mais dinheiro se autopublicando, né, e tendo esse trabalho de divulgação da carreira e do próprio nome dele, do que ele indo para uma editora. Eu vejo que o mercado independente é muito bom em trabalhar nisso, porque o mercado independente sabe a necessidade de se comunicar diretamente com o leitor, que é quem faz a roda girar. Porque se parar de ler, não adianta ter um mercado, ter uma rede de livraria, não adianta ter nada, né? O próprio autor André Bianco, pioneiro da fantasia aqui no Brasil, lançou o seu primeiro livro, Os Sete, de forma independente nos anos 2000. Depois, ele foi publicado por uma grande casa editorial. Portanto, a gente pode falar que a fantasia nacional se encontra no mercado independente, e não nas grandes editoras. Mas a gente também tem alguns motivos para que esses livros ainda não estejam por lá. O autor dificilmente escreve um livro curto, né? Essas obras de fantasia que a gente encontra, eles são longos demais, o que para o mercado editorial é um problema, né? A gente acabou de ter aí um aumento de 15% no papel. Para uma editora pensar em lançar um autor iniciante, onde este desenvolve uma obra, pode tomar 600 páginas de um livro, deixando um valor de capa a 60, 70 reais, sendo que esse autor não tem uma influência dentro do mercado editorial, esse tamanho da obra, ele só complica. Uma coisa que todo escritor tem que lembrar é que se você lança uma série de 5 livros, o teu 5º livro só vai ser lido por quem leu o 1, o 2, o 3 e o 4. Até para publicar tão bem, porque para publicar outra fantasia você tem que ter muita moral, porque a editora não vai publicar um livro grosso, tipo de 500 páginas, se você for ninguém. Para aqueles que não estão acostumados a acompanhar os lançamentos dos livros de fantasia, aqui vai um rápido exemplo de como essas histórias se encontram. É comum termos fantasias que continuam em trilogias ou séries. Além disso, fantasias costumam passar das 300 páginas. Esses são detalhes que influenciam muito na hora de uma publicação. Porém, também é comum a gente ver editoras comprando os direitos autorais de diversas séries de livros de fantasia internacionais. O que nos mostra que os problemas de investimento vão muito além disso. Tem tanto autor de fantasia aqui brasileiro com histórias tão legais e que não tem essa chance, sabe? E eu fico me perguntando, eu não consigo entender exatamente por quê, porque eu acho que fantasia internacional vende tão bem aqui, então por que a nacional não venderia, sabe? Cara, a gente tem todo um problema aí, né? Porque a gente tem toda a questão da síndrome de vira-lata. Tudo que vem de fora é melhor, a gente sempre vai gostar dos produtos gringos, das novidades gringas. Porque é muito comum leitores falarem assim, tipo, esse livro é nacional, vou dar uma chance. O livro gringo, você às vezes fala, vou ler esse livro. Vou atrás desse livro. O livro nacional, você vai dar uma chance. Então, assim, em muitos casos, a gente, enquanto leitor, tem esse tipo de postura. Ao longo do século XX e começo do século XXI, há um preconceito imenso com tudo que é nacional. Quantas pessoas a gente não ouviu falando, é nacional? Então não leio. Ou, é um filme nacional, então não vou ver. Isso era muito comum. Porque a gente é ensinado desde criança, não só com livros, mas com filme, com série, com qualquer coisa, que o que vem de fora é melhor do que o nosso. Então é uma coisa difícil de desconstruir, sabe? A gente tem que parar um pouquinho com essa questão da síndrome de vira-lata, vem de fora é melhor, prestar atenção no que tem aqui dentro, saber selecionar e escolher aquilo que a gente gosta. E realmente ser fã, sabe? Ajudar e divulgar e falar sobre, mostrar pro seu irmão, pro seu amigo, pro seu namorado, falar, olha só, o livro que eu li é nacional. A gente tem espaço, a gente tem talento, a gente tem gente que escreve bem o suficiente para estar aí competindo com os livros gringos,
mas a gente precisa se abrir um pouco para isso. A gente, brasileiro, é muito reativo à produção nacional. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de ir ao cinema, a gente prefere as produções hollywoodianas às nossas produções nacionais. A gente tem produções nacionais muito boas, e isso se repete também quando a gente está falando de literatura. Nos últimos anos, começamos a ver mudanças significativas dentro do mercado literário fantástico. Além de um crescente aumento nas publicações independentes, também vimos grandes editoras nascendo com selos voltados exclusivamente para esse gênero. A gente tem editoras, por exemplo, como a Dark Side Books, que começou vendendo livros apenas estrangeiros e tem investido em autores nacionais e tá aí com grandes autores para sair nos próximos meses. Eu acho que a Dark Side, ela muda o mercado. Ela traz uma qualidade de produção editorial e uma preocupação com a experiência do livro que nós não conhecíamos e que, pouco a pouco, começa a mudar o mercado, né? Mas o nosso foco sempre, desde o início, foi publicar autores nacionais, né? Só que isso implica uma demanda maior, uma dificuldade maior, porque um autor nacional, inédito, um manuscrito que tu vai trabalhar desde o início, ele demanda muito mais tempo, atenção, trabalho mesmo, né? Mas sempre foi um sonho da gente lá atrás, falou, não, a gente vai publicar autores nacionais, tomara que isso seja possível. A Dark Side Books nasceu em 2012 com um foco exclusivo nas publicações de livros de fantasia e terror. As suas edições, consideradas de luxo, conquistaram o coração de diversos leitores pelo Brasil. Inicialmente, a editora publicava apenas livros traduzidos, mas nos últimos anos começamos a ver mudanças significativas nas suas publicações. E o grande passo, realmente, foi o Prêmio Machado, que também já era uma ideia antiga, que a gente foi amadurecendo ao longo dos anos, e ano passado a gente viu que era o momento, assim, exatamente por conta da pandemia, do confinamento. Com mais de 5.000 inscrições, o Prêmio Machado procurava por talentos do nosso país. Com toda certeza, ver uma das editoras mais queridas pelos leitores enaltecendo autores nacionais impactou de forma significativa o nosso mercado editorial. Então agora, cada vez mais, a gente tem mais condições de trabalhar esses textos, de avaliar também o que chega. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, do zero, apresentar esse autor, por que a gente está acreditando nele, por que a gente acha que ele sai, digamos assim, aquele ponto um pouco fora da curva. Outra mudança que a gente também está começando a ver por aqui é o crescimento de algo que já é comum de acontecer em mercados editoriais, como Estados Unidos e Inglaterra. São os chamados agentes literários. E a gente já está tendo agência até especializada no fantástico. A agência MAG surgiu em 2018 como uma agência voltada para os autores de fantasia, ficção científica e terror do Brasil, que eu sentia que faltava alguém olhando diretamente para esse nicho de autores. A gente tem uma cena independente bem grande de ficção científica, fantasia e terror no Brasil, mas o que eu queria com a MAG era profissionalizar esses autores e conseguir abrir espaço para eles nas grandes casas editoriais e dar um suporte para eles nesse caminho. Então hoje o papel da agente literário ele é um pouco filtrar esse trabalho do editor que tem cada vez menos tempo para avaliar obras. Então, assim, é um caminho que o mercado teve que percorrer, porque para uma editora grande achar que vale a pena investir, ela tem que ver que esses autores existem, eles têm carreira. Tipo, uma editora grande não vai ser onde você vai publicar o seu primeiro livro, às vezes não o segundo. Esses esforços e energias individuais vão fazer com que as editoras olhem, né, para a literatura fantástica e vão dizer o seguinte, olha, eu acho que aqui nós temos um público, eu acho que aqui nós temos uma audiência e eu acho que aqui nós temos algo que vale o investimento. A gente percebe então que o nosso pequeno mercado editorial está aprendendo a inserir a fantasia nas grandes editoras e também para o público. E que esse trabalho está sendo feito aos poucos, seja através de publicações independentes, agentes literários ou selos especializados. Com toda certeza, a situação atual ainda não é das melhores, mas muitos visualizam o futuro do gênero de forma positiva. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no terceiro e último episódio do Conversa Fantástica.